E como eu disse na aula anterior, sem enrolação. Hoje vamos ver os materiais, as linhas guias e os primeiros rabiscos para começar neste mundo das palavras chamado lettering. Fala pessoal, bem-vindos ao Num Rabisco, e para nossa aula de hoje teremos uma introdução à prática do lettering, dividida em 3 partes. Na primeira parte vamos falar sobre os materiais, e eu vou apresentá-los para vocês e depois falar para que eu uso cada um deles. Primeiro de tudo, é importante que vocês saibam que lettering pode ser desenvolvido com qualquer material. Terra, barbante, pó de café, areia. São inúmeras possibilidades, mas por agora vamos falar dos materiais comuns. E para começarmos, nada melhor do que o bom papel, lápis e borracha. E isso aqui eu acredito que quase todas as pessoas têm em casa, e com isso aqui já é o suficiente para você treinar muitos estilos de letras e desenho. Mas continuando, e para quem quer investir um pouco mais e deseja comprar alguns materiais específicos, eu vou mostrar para vocês o que eu uso nos meus letterings. Tem aqui 3 lapiseiras, uma 07 da Desart, uma 05 da Pentel e uma 03 da Pentel. E eu uso todas elas a quase todo momento, tanto para os rascunhos quanto para as artes finais. Essa 07 possui um grafite HB, eu uso para os primeiros rascunhos, os primeiros esboços. Já essa 05 aqui, ela tem um grafite 2B e às vezes eu uso um 4B para fazer uns traços mais escuros. E uma que eu gostei bastante é essa aqui 03 da Pentel. Eu comprei mais para os desenhos realistas, mas também uso nos letterings. Fora isso, eu tenho as borrachas. E aqui eu tenho uma borracha tradicional, eu tenho uma mono 2,3 milímetros, eu tenho um limpa-tipos e aqui eu tenho uma borracha elétrica. O limpa-tipos é para tirar o excesso de grafite, tanto dos rascunhos quanto para alguns desenhos. Com o tempo ele vai escurecendo porque ele absorve o grafite do papel e assim deixa o desenho mais claro. E é importante mantê-lo sempre num recipiente fechado. E também é legal ressaltar que ele é modelável, então isso ajuda bastante na hora de você usar. Eu tenho essa borracha aqui, Mono Zero, da Tombow, e ela tem uma espessura de 2,3. Eu comprei ela para fazer desenhos realistas, mas eu também uso bastante nos letterings. Por ela ser bem fina, ela consegue apagar espaços bem pequenos. E por ser uma Mono Zero, ela apaga muito bem. Essa borracha elétrica aqui, ela é da Daiso, e o fato dela ter essa espessura possibilita que eu afine a ponta dela como se fosse um lápis. E claro, essa aqui, uma borracha simples da Faber-Castell, eu uso toda hora, todo momento, ela apaga muito bem, não rasura o papel e é uma borracha muito barata. Então vamos aos papéis. O papel que eu mais utilizo no momento é o Canson A3, é um papel de 180 gramas, um material fácil de ser encontrado, na Calunga vende, e eu compro esse tamanho pelas possibilidades que ele me oferece. Aqui eu tenho ele no tamanho A3 e às vezes eu divido ele no meio, eu vou ter 2 papéis tamanho A4 e às vezes eu divido eles de novo para ter papéis A5. Aqui. E também temos o tradicional sulfite A4 branco chamequinho, encontrado em qualquer papelaria, eu acredito. Mas é importante tomar cuidado porque ele tem 75 gramas e dependendo da canetinha que você utilizar, ela pode rasurar o papel ou até vazar do outro lado, sujando a superfície que você estiver usando. Também tem um caderno de desenho. Esse aqui eu uso para fazer todos os rascunhos. Tem alguns letterings perdidos por aqui. Eu faço muito rascunho com ele. Mais lettering perdido. Treino também, que nem ó. Esse desenho virou isso aqui. Eu também aconselho vocês terem um papel vegetal, como por exemplo nesse lettering aqui. Primeiro eu fiz esse rascunho da palavra confie, depois eu passei aqui para o papel vegetal. A mesma coisa eu fiz com a palavra processo. E o legal disso tudo é que você, quando estiver passando para sua folha final, você consegue acertar a palavra no meio da folha, sem precisar se preocupar em ficar medindo, só de olhar
as bordas, você já consegue definir o meio da folha para colocar a palavra centralizada, porque às vezes a gente está fazendo um rascunho, a gente começa aqui, mas não sabe até onde essa palavra vai. Ela pode terminar aqui, aqui, pode terminar aqui e não fica centralizada. Então o papel vegetal ajuda muito nessa questão. Além dos papéis, também é importante a gente falar sobre as réguas. Eu aconselho vocês terem pelo menos 2 tamanhos. Uma régua 30 centímetros é o suficiente para você fazer os seus trabalhos, mas uma régua de 15 centímetros quebra muito galho. Inclusive para fazer letras menores, ela ajuda muito, é muito mais prática para você manusear do que ter que ficar usando as 2 mãos, acertando aqui. Ela é muito mais prática. E agora chegamos nas canetinhas. E por incrível que pareça, um dos letterings mais curtidos do Instagram num rabisco é este lettering aqui. Ele foi todo feito e finalizado com uma simples caneta Bic. Um material bem simples, encontrado até em mercado, em bares às vezes. E é totalmente possível você fazer um lettering bem executado, bem finalizado. Pode até virar um quadro com uma simples caneta Bic. Eu tenho 2 canetas que são as que eu mais utilizo. Pigma Micron, eu tenho a 05 e a 005. A espessura da 05 é 0,45 milímetros. Já a espessura dessa 005 é 0,20 milímetros. E eu uso muito as duas. Uso para contorno, uso para preenchimento e até em alguns desenhos eu uso essas canetas. Além delas, eu tenho essa Faber-Castell aqui, ponta 04, e eu tenho ela preta, vermelha, azul, rosa e verde. Existem kits completos para essa caneta com várias cores, mas eu só tenho essas, comprei elas separadamente. Eu tenho essa outra da Faber-Castell, ponta porosa, a espessura dela é 1 milímetro. Eu gosto de fazer preenchimento com ela. Essas são as canetas ponta fina. Agora vamos às canetas brush. Para quem não conhece, são essas canetas com ponta que imita um pincel. E elas facilitam na hora de você fazer os seus traços, que você pode controlar a espessura da linha. Então eu tenho esse kit aqui da Faber-Castell, a Super Soft. É um kit com 10 cores. Além dessas Faber-Castell, eu tenho essas da New Pen. São específicas para fazer sombras nas letras. Vocês podem ver pela coloração. E além dessas, essa aqui é uma brush da Unipen e foi a primeira brush que eu comprei, bem mais fina. Além dessas canetas brush, eu tenho essas canetinhas aqui da Faber-Castell. São canetas comuns, canetas escolares. Elas possuem uma ponta triangular que também ajuda na hora de fazer esse tipo de variação. E eu também uso elas para colorir. Eu tenho esses 4 marcadores de texto. Também nós temos as famosas Posca, canetas mais específicas para quem quer desenhar em parede, em placas de MDF. É um marcador muito bom. Então eu aconselho vocês terem esse marcador mais para finalizar trabalhos, porque é uma caneta relativamente cara comparada às demais. Você vê que eu posso pintar, não existe marcação das linhas, ela fica uniforme. E ela também tem várias espessuras. As que eu tenho aqui são a PC 1M, essas 3 cores é a PC 3M e essas duas aqui é a PC 5M. Então agora vamos às linhas guias, que são umas linhas básicas para a gente poder treinar caligrafia e consequentemente treinar os nossos letterings também. Também chamada de pauta caligráfica por lembrar a pauta de música. E elas são formadas pela linha base, pela linha média, pela linha descendente e pela linha ascendente. Todas as letras maiúsculas, não vou deixar esse Bzinho minúsculo. E essas linhas eu fiz com espessura de 1 centímetro. Aqui eu tenho 2 centímetros e aqui eu também tenho 1 centímetro. Isso é uma coisa muito pessoal, não existe uma regra para isso, você pode usar à medida que você achar necessário.
E vale ressaltar também que nós temos o espaçamento entre a linha base e a linha média, é conhecido como X. Então a linha base, ela vai ser indicadora da base da letra, independente se for maiúscula ou minúscula, ela vai ser indicadora dessa base aqui. A linha média, ela vai ser indicadora da altura do corpo da minúscula, ou seja, aqui ó. A linha ascendente é indicadora dos braços das letras minúsculas e geralmente essas letras aqui ó. E pode ou não indicar a altura das letras maiúsculas. No caso, se eu quisesse adicionar uma outra linha aqui em cima, uma linha para a altura das letras minúsculas que tem a extensão aqui em cima e uma outra linha apenas para as letras maiúsculas. A linha descendente, onde eu vou puxar as perninhas tanto das letras maiúsculas como das letras minúsculas, geralmente essas letras aqui ó. É algo bem simples e é muito importante para o treino, para vocês poderem ter uma percepção melhor. Tendo dito isso, vamos agora aos primeiros rabiscos, que podemos chamar de exercícios fundamentais do lettering. Então eu vou estar usando uma brush da Faber-Castell, porém você vai poder usar caneta Bic, você vai poder usar lápis, você vai poder usar qualquer tipo de caneta para fazer esse exercício caso você não tenha uma brush pen. Então, a primeira regrinha que vocês precisam saber é que quando o movimento for para cima, eu não pressiono a caneta, eu faço com leveza. E quando o movimento for para baixo, aí eu pressiono a caneta. Então, a gente vai subir bem leve e vai descer pressionando. E com isso vocês vão treinando também o ângulo da letra de vocês. Tentar manter sempre o mesmo ângulo na diagonal. Ok? O segundo exercício, a gente vai movimento para cima com leveza e na hora de descer o movimento a gente pressiona. Ok? Então, obedecendo a ordem da pauta aqui, a gente vai fazer o seguinte. E o terceiro exercício pode fazer com essa voltinha aqui ou pode tentar fazer um círculo assim. Eu disse isso porque geralmente quando a gente vai começar a fazer as letras, a letra O a gente desce. Com leveza, pressionando. Leveza, pressionando. No último movimento a gente vai fazer esse exercício ao contrário. A maioria das letras aqui está inclinada, pelo costume de letra que eu faço nos letterings, mas vocês podem tentar fazer reto e variar esses 5 exercícios, transformando eles em 10, 11, 12 exercícios. Ok? Temos a nossa segunda folha de exercícios. Então vamos para as nossas variações. Deixa eu pegar a caneta de outra cor. E aqui, qual que é a ideia? A gente vai dificultar um pouco mais o controle. Esse movimento aqui, ó,
Sobe e desceu. E aqui embaixo a gente faz assim, ó. Sem tirar a inclinação do papel, vou fazer esse mesmo movimento, só que tentando trocar o ângulo da mão, para a gente ter o maior controle do punho. Aqui também, sem mexer na minha postura, sem mexer na inclinação do papel. Então nós temos alguns exercícios aqui para vocês fazerem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.